Esse vídeo é continuação do tema macromoléculas e água. Nele a gente vai tratar somente da água, uma substância extremamente importante para todas as atividades biológicas que ocorrem no interior da célula. Então eu reforço que a gente só vai ver as características físicas e químicas da água que realmente são importantes para o entendimento da biologia molecular e celular. O detalhamento dessas características vai ser feito lá na bioquímica. A água é abundante na Terra e no interior da célula. A água pode ser encontrada em 3 estados físicos distintos, mas é a água líquida ou a água biológica que vai interessar para a gente. A água é um dipolo e isso permite que ela solubilize uma grande quantidade de compostos químicos. Isso cria 2 categorias de substâncias, aquelas que têm afinidade pela água, chamadas de hidrofílicas, e as que não têm afinidade pela água, chamadas de hidrofóbicas. As hidrofílicas têm carga elétrica, por isso elas podem ser dissolvidas pela água, são chamadas de polares. As hidrofóbicas não têm carga elétrica, então a água não tem afinidade por essas substâncias. Com as substâncias hidrofílicas, a água forma soluções, e isso tem uma importância biológica grande. Uma das características das soluções que vai interessar para a gente é o seu pH. Quanto mais próximo de 0 é o pH, mais ácida é a solução. Quanto mais próximo de 14, mais básica ela é. Aqui alguns exemplos. Água e sangue têm pH 7, então esse é o pH considerado neutro. O que importa nessa situação é que muitas das atividades enzimáticas que acontecem na célula acontecem em pH específico. Por exemplo, a pepsina, que é a enzima que está no estômago e digere proteína, o seu ótimo acontece em pH próximo a 2. É um pH extremamente ácido, mas isso não impede que alguns micro-organismos se desenvolvam nele, não. É o que mostra essa imagem aí à direita. Aqui tem um negócio importante que eu espero que seja tratado posteriormente na bioquímica também. Lembra aquela história de sopa? Você enxergar o interior da célula como sendo uma grande sopa? É interessante, novamente eu vou frisar, que você visualize as organelas como panelas de sopas independentes. Então, o que acontece em uma organela não acontece na outra por conta da independência bioquímica. Então, você tem ali na mitocôndria uma série de eventos que acontecem, e no núcleo uma outra série de eventos, e eles não se misturam. É desse jeito que funciona dentro de uma célula eucarionte. Quando você imagina essa grande sopa, a gente pode refinar um pouco a ideia e começar a pensar em soluções independentes. Então você tem uma constituição química, na verdade, soluções químicas independentes dentro de cada organela. E a atividade biológica, a atividade que é promovida dentro dessas organelas, ela é baseada na atividade de proteínas, especificamente enzimas. E essas enzimas têm uma atividade ótima em pHs bem estabelecidos. Então, para evitar essa variação excessiva e perda da eficiência da atividade enzimática, apareceu uma solução, vamos chamar de uma solução biológica extremamente interessante. As soluções que estão no interior da célula, elas são tamponadas. E o que essa solução tampão faz? Ela impede variações bruscas de pH. Então, se uma enzima funciona bem em pH 4, a solução tampão, onde aquele sistema bioquímico está instalado, não vai variar muito acima e nem muito abaixo de 4. Esse é o papel de uma solução tampão, impedir variações bruscas de pH. Qualquer ácido, qualquer base que é formada, produz variação no pH. A solução tampão impede que as variações sejam excessivas.
Um exemplo interessante da capacidade de tamponamento é o que acontece no sangue quando você expira demais. Por exemplo, você vai ajudar a encher balões de uma festa de aniversário, você fica lá, isso te deixa tonto, normalmente é o que acontece com a maioria das pessoas. Ou você prende a respiração por um longo tempo e também sente uma tonteira. Isso acontece porque nas duas situações o pH do sangue é alterado. Para a hemoglobina desempenhar seu papel adequadamente, o pH do sangue tem que estar sempre muito próximo de 7. Então ela vai transportar oxigênio adequadamente, vai transportar gás carbônico adequadamente, se o pH for mantido constante, próximo a 7. O que garante isso é o tamponamento do sangue. Então, toda solução biológica é tamponada, sangue não é exceção. Então, se você expira demais, o pH do sangue baixa. Você coloca muito mais gás carbônico para fora do que o ideal. Se você prende a respiração, o pH do sangue sobe. Você coloca muito mais gás carbônico na circulação do que deveria. Isso muda o equilíbrio e a capacidade de tamponamento dos componentes responsáveis pela atividade tampão que ocorre no sangue. Eu não vou entrar em detalhes, eu espero que a bioquímica faça isso. Se você tiver interesse, é só procurar na internet. A Wikipédia tem textos bastante interessantes. Só vou fazer uma ressalva, procure textos em inglês e use o Google Tradutor se for necessário. Vamos tentar entender essa história de osmose e difusão. Eu acho que todo mundo já ouviu a seguinte história, né? Vamos ver se o conhecimento entra por osmose aqui na minha cabeça. Bom, leitura boa para o final de semana. Infelizmente essa ideia não cola. Osmose não é movimento de soluto. Osmose é movimento de água. A parte sólida não se movimenta. Isso envolve normalmente uma membrana semipermeável. A membrana celular é semipermeável. Então, água entra e água sai para fazer com que as concentrações sejam modificadas. Mas a quantidade de soluto não é alterada. Se você tem uma quantidade fixa de soluto e o volume de água aumenta ou diminui, a concentração daquele soluto aumenta ou diminui. Mais água, concentração abaixa. Menos água, concentração aumenta. Essas ideias de concentração vocês vão ver em disciplinas de química. Mas você sempre tem uma relação volume-volume, peso-peso. Então é sempre um em relação ao outro. Na osmose, a movimentação de água faz com que o meio que recebeu água fique mais diluído. Então a água é transferida para fazer com que a solução fique, por exemplo, fisiológica. Quando você está nadando no mar, a água deixa o teu corpo e vai para o mar na vã esperança de diluir a quantidade de sal que tem ali. Não funciona, tá? O que vai acontecer é que você vai ficar desidratado. Se você está na piscina, a água da piscina vai para você. E ela certamente consegue fazer você ficar bem hidratado. Tanto é que quando você sai dela, você vai correndo para o banheiro, se não faz xixi ali na piscina mesmo. Todo mundo sabe disso. Então é esse movimento de água que se relaciona à osmose. O concentrado vai para a folha em branco. Diluição, movimento dissoluto. Se você coloca uma gota de corante em uma vasilha com água limpa, aquele corante se espalha por todo o recipiente contendo água. Isso é diluição. Tá? A célula usa esse mesmo mecanismo para lidar com uma série de macromoléculas. Não é bem uma série, veja bem.
moléculas que formam solução com a água. Então você só consegue pensar em osmose e diluição se você estiver imaginando moléculas que são solúveis pela água, que se solubilizam em água, moléculas polares. Certo? Então vamos continuar vendo o nosso vídeo. A concentração das soluções que estão no interior da célula ou em seu entorno modificam a integridade celular. A célula, para ficar em homeostase, ela precisa de uma solução salina com uma concentração em torno de 0,9. Essa é a concentração considerada fisiológica. Quando você compra soro fisiológico, por exemplo, é essa solução que você encontra nele. Essa concentração, na verdade, que você encontra nele. Se acontece movimento de água, isso é importante, o que entra e sai da célula é água nessa situação e não soluto, a célula pode murchar ou ganhar água e, em algumas situações extremas, explodir. Se você já foi na praia, ficou muito tempo no mar, você provavelmente deve ter saído dele com sede. Isso acontece porque você perde água para o mar. Se você ficar muito tempo dentro de uma banheira com água limpa, você vai sair dela com uma vontade louca de fazer xixi. É o que acontece quando você fica numa piscina. Isso é porque você absorve a água do meio que você está. Então, isso tudo é para mostrar que a célula responde diferentemente com relação à concentração salina do seu meio. Aqui é só para mostrar a importância que a molécula de água tem na montagem e desmontagem de macromoléculas. O processo de hidrólise normalmente está associado à formação das soluções, então a macromolécula ganha água e com isso ela se desfaz. São processos que a gente chama de catabólicos. Agora, macromoléculas podem ser formadas pela retirada da água. Você tem então um processo chamado de condensação ou desidratação. Textos diferentes usam esses termos indistintamente. E com isso, quando você está construindo, quando existe a construção de uma macromolécula, eu tenho processos anabólicos. A molécula de água pode participar da organização de moléculas apolares ou hidrofóbicas. No contexto celular, os lipídios são as principais macromoléculas organizadas pela água. A organização deles é que garante a formação de diferentes estruturas lipídicas, muitas delas com importância biológica. Se você não acredita que a água organiza lipídio, basta você fritar um bife, por exemplo, com gordura e depois ver o que acontece quando você coloca a água ali na tua frigideira suja. Aquelas estruturas que são formadas são lipídios. E quem organiza aquele lipídio é a água que você colocou na frigideira. Se você colocar um solvente, por exemplo, gasolina, éter, querosene, aquelas estruturas, aquelas bolsas de óleo não são formadas. Isso porque ocorreu a formação de uma solução. A água não forma solução com compostos apolares, mas a água organiza compostos apolares. Então, os lipídios são organizados pela água porque ocorre uma interação entre uma porção hidrofílica do lipídio com a água e uma repulsa da porção hidrofóbica do lipídio. Percebe que o óleo pode criar uma situação em que a água, uma porção limitada de água, fica isolada de um corpo maior. Isso tem implicações biológicas extremamente importantes. Essa situação em que você tem duas camadas de lipídios interagindo pela porção hidrofóbica e repelindo água, então em outras duas superfícies polares, é extremamente interessante para as estruturas biológicas, em particular para a célula, porque esse é o padrão normal de todas as membranas celulares. No caso das membranas, a região polar normalmente é um grupamento fosfato
e as regiões apolares são duas caudas de lipídios. Então, voltando aqui, a gente vê que essa organização que a água faz com relação aos lipídios pode favorecer o aparecimento de estruturas que permitem a criação de compartimentos isolados em que atividades bioquímicas específicas podem acontecer. No contexto da biologia molecular celular, o surgimento ou a possibilidade do aparecimento de uma bicamada lipídica é extremamente importante, já que ela é a organização que frequentemente aparece nas membranas celulares. Bom, isso encerra a nossa conversa sobre água e macromoléculas. Até o próximo.